A paz do Senhor, igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor me trouxe uma palavra que vem bater de frente com o seu coração. Muitas das vezes nós nos encontramos desanimados, nós nos encontramos sem forças. E o Espírito Santo me trouxe uma palavra que tem como tema o desânimo espiritual. Quando as forças acabam, Deus ainda permanece. Nós temos no livro de João 16:33, está escrito: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Existe uma batalha silenciosa acontecendo contra muitos servos de Deus. Uma guerra que não acontece somente por fora, mas principalmente dentro da alma. Porque o inimigo descobriu que muitas vezes ele não precisa tirar ninguém da igreja para enfraquecê-lo. O inimigo descobriu que não é preciso esforçar para tirar ninguém da igreja. Basta roubar o ânimo, basta roubar a força espiritual, basta fazer eu ou você continuar caminhando por obrigação e não por amor, e sim por obrigação, para que o povo não venha falar, o pastor não venha falar, o irmão não venha falar, mas nós vamos por obrigação, sem alegria, sem esperança, sem vontade de continuar, sem força para sonhar novamente e sem conseguir enxergar que Deus ainda está agindo no secreto. E talvez você que está ouvindo essa mensagem agora, mas que ultimamente tem lutado contra pensamentos de desânimo. Pessoas que antes tinham prazer na oração, na presença de Deus, no culto, na palavra, na adoração, na comunhão com os irmãos, mas hoje está fraco, hoje está desanimado, hoje não tem paciência essa oração passar de 2 minutos. Hoje não tem paciência quando o pastor fala: olha, vamos orar pelas crianças, olha, vamos orar pelos jovens, olha, vamos orar pela senhora, vamos orar pelo ministério de casais, pelo ministério do louvor. Você já fica irritado, você já fica desanimado, porque aquele amor, aquela força de outrora parece ter te abandonado. Mas que hoje você sente uma guerra interior difícil de explicar, porque o desânimo espiritual, ele não avisa quando chega, ele vai entrando devagar. A pessoa continua sorrindo, continua trabalhando, continua indo para a igreja, continua, mas dentro dela existe uma batalha acontecendo. E o mais perigoso é que muita gente sofre calada. Muita gente se isola, porque por fora aparenta estar tudo bem, mas por dentro existe uma alma ferida gritando por socorro. Tem pessoas que estão tão cansadas de lutar contra problemas que ninguém conhece. Gente que já chorou escondido dizendo: meu Deus, eu não sei até quando vou suportar. Senhor, está doendo demais. Senhor, está difícil demais. Senhor, está pesado demais. Senhor. Então, você que está nessa situação, você que conhece quem está nessa situação, o Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Você não está sozinho nesta guerra. Deus conhece cada lágrima silenciosa.
Deus conhece cada oração feita em secreto. Deus conhece cada noite difícil que você enfrentou. E ainda que o inimigo tenha tentado apagar a sua chama espiritual, o Senhor ainda tem te sustentado de pé. Ele não desistiu de você. Hoje, Deus está quebrando esse silêncio espiritual, porque aquilo que você não conseguiu explicar para ninguém, o Senhor conhece em detalhes. Cada detalhe Ele conhece. E o mesmo Deus que viu a sua dor escondida, também é poderoso para curar, fortalecer, renovar a sua alma outra vez. Porque o desânimo não será mais forte do que a esperança. O desânimo não será mais forte do que a presença de Deus na sua vida. Antes desta palavra terminar, meu irmão, o Espírito Santo vai renovar forças espirituais aqui em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Creia, meu irmão. Creia que o Senhor pode mudar essa história. Porque o desânimo espiritual é uma guerra invisível. É uma guerra invisível. Muita gente pensa que a guerra espiritual é somente ataque maligno, visível, palpável. Mas uma das maiores guerras acontece dentro da minha e da sua mente. O inimigo tenta nos convencer que nós não somos nada, que não vale a pena continuar, nada vai mudar, Deus nos esqueceu, que a nossa oração não adianta mais. O inimigo tenta cochichar 24 horas, isso no meu e no seu ouvido, tentando manipular, tentando burlar a minha e a sua mente. Mas a Bíblia, ela diz em 1 Pedro, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, meu irmão. É por isso que eu e você, nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos de ajuda espiritual, é por isso que nós precisamos continuar, nós não podemos desistir, porque existe uma batalha espiritual tentando enfraquecer a nossa alma, porque Satanás sabe, se ele não conseguir destruir você de uma vez, ele não tem problema com isso, ele tenta te cansar lentamente. Porque quando nós pegamos a Bíblia, até os grandes homens de Deus se desanimaram, cansaram, eles apavoraram. Por exemplo, nós temos João Batista. Se nós pegarmos João Batista, foi um homem poderoso, foi aquele que anunciou Jesus, foi aquele que viu o Espírito Santo descer como uma pomba no batismo, mas em determinado momento, preso, sofrendo, João ficou abalado, e a Bíblia diz em Mateus 11:3, que ele virou e falou assim: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha isso, irmão. O homem que anunciou o Messias agora estava confuso. O sofrimento pode cansar até os mais fortes. Por isso, tem pessoas aqui que já tiveram experiências profundas com Deus, mas hoje estão lutando para não cair, para não desanimar, para não desistir de tudo. O desânimo faz a pessoa perder a visão espiritual. Por isso que nós temos que perseverar, assim como João teve o seu momento de fraqueza, mas ele perseverou, ele venceu, ele seguiu. Nós precisamos fazer o mesmo, porque quando alguém está abatido espiritualmente, perde a esperança, perde a perspectiva, perde a expectativa, perde a visão do futuro. Nós temos outro exemplo na Bíblia.
Os 2 discípulos a caminho de Emaús. Depois da morte de Jesus, eles caminhavam tristes, sem esperança, sem rumo, desapontados. O livro de Lucas, ele diz que os 2 conversando falavam assim: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, eles estavam falando de Jesus, que havia sido espancado, humilhado, preso, crucificado, morto, e já havia 3 dias. E eles pensavam que era ele. Eles falavam: mas não era ele que ia remir Israel, não era ele que ia ser o nosso rei, não era ele que ia nos salvar. Talvez hoje você está assim. O desânimo faz você pensar: acabou, não tem mais jeito, Deus não vai agir. Mas enquanto eles caminhavam desanimados, Jesus estava ao lado deles. E de repente, meu irmão, Jesus tem caminhado ao seu lado. Jesus tem respondido todas as perguntas que você tem feito. Jesus tem mostrado tudo aquilo que você tem pedido. Jesus tem dado os sinais os quais você tem pedido. Quando você vira e fala: Senhor, me dá um sinal, Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra. E Ele tem mostrado, Ele tem feito os sinais, Ele tem falado contigo, mas você está como os discípulos a caminho de Emaús. O desânimo tenta parar a sua caminhada, o desânimo tenta burlar a tua mente, o desânimo tenta enfraquecer a tua visão. O maior objetivo do inimigo é fazer você parar, porque ainda existe propósito sobre a sua vida, existe promessa sobre a sua casa, existe unção sobre o seu ministério, existe algo grande vindo de Deus para a sua vida. Por isso o inferno tenta roubar as suas forças de todas as formas possíveis. Por isso, irmão, a Bíblia ela fala para mim e para você: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Olha o que o livro de Gálatas está falando para nós. Ele está falando: ei, a colheita vai chegar, ei, a vitória vai chegar, ei, a vitória está perto, ei, a vitória já está aqui. Mas precisamos crer, precisamos caminhar, precisamos continuar. O livro de Gálatas ele fala para nós não desfalecer. Mas o inimigo quer fazer você desistir antes da colheita chegar, é claro. É claro que ele não quer que você tenha uma excelente colheita. E Jesus, ele entende o seu cansaço, meu irmão. Jesus conhece dores humanas. Jesus ele entende, porque ele viu traição, ele viu abandono, ele viu perseguição, ele viu sofrimento, ele sabe o que nós seres humanos passamos, porque ele passou. No Getsemane, Jesus sentiu o peso da dor, e a palavra de Deus, ela nos conta que Jesus falou: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus entende lágrimas silenciosas, ele entende noites difíceis, ele entende coração cansado. Por isso ele disse que a alma dele estava triste até a morte. Mas ele também diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai nos dar o alívio que precisamos. Ele vai trazer o alívio para mim e para você. Deus renova as forças do cansado. Talvez você entrou, talvez você veio até aqui, talvez você está escutando esta ministração sem forças, desanimado, cansado, alma abatida. Você está muito cansado. Mas Deus é especialista em restaurar almas abatidas, cansadas, desanimadas. Porque a palavra do Senhor, ela diz que Jesus
fortalece ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Esse é o Jesus que nós servimos, meu irmão. Veja quanto é forte isso. Deus não abandona os cansados, Ele fortalece os cansados. Talvez você diga, eu não tenho mais força. Então você é exatamente o tipo de pessoa que Jesus quer levantar hoje. Creia em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus, porque Ele vai te levantar hoje. Ele vai mudar a tua história hoje. Creia, meu irmão. Creia. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, porque eu sinto Deus entrando em lugares feridos, em almas feridas aqui hoje. Eu sinto Deus alcançando corações que estavam tentando permanecer forte diante das pessoas, mas que na realidade estavam quebrados por dentro, precisando de socorro. Eu sinto o Espírito Santo abraçando, restaurando áreas de vida de pessoas que o desânimo, a dor, as batalhas estavam fazendo você parar. E o Espírito Santo nesse momento está falando, não pare, eu estou aqui. Ele está com bálsamo, Ele está com bálsamo. Tem pessoas emocionalmente cansadas, espiritualmente abatidas, lutando em silêncio. E é essas pessoas que Deus vai levantar em nome de Jesus. Pessoas que quase desistiram, pessoas que choraram escondidas, pessoas que pensaram, não vou conseguir continuar. Mas Deus manda te dizer, eu te escuto, eu te conheço, eu sei quem você é, eu te amei, eu te chamei desde o ventre. Então não desanime, porque Deus sustenta você. O inimigo não vai te matar, o inimigo não vai parar o teu chamado, o desânimo não vai destruir a tua fé. Essa luta não será o fim, não será o fim. Paulo aprendeu a continuar mesmo cansado. Paulo sofreu perseguições, prisões, abandono, açoites, perigo de morte, fome, frio, afrontas, mas mesmo cansado, ele decidiu continuar. Sabe por quê, irmão? Porque a força dele vinha do Senhor. A força não vinha dos punhos, não vinha dos braços, vinha de Deus. Por isso, ele fala para mim e para você, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é sobre força humana, é sobre dependência espiritual. Por isso o desânimo não é o fim. Talvez hoje você se sinta fraco, mas a fraqueza não significa derrota. A Bíblia fala que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o lugar da sua fraqueza pode se tornar o lugar do milagre que Deus vai fazer na tua vida. Hoje Deus está restaurando. Hoje Deus está trazendo a esperança, a alegria, a fé, a força. Você não vai morrer no desânimo. Erga a tua cabeça, meu querido. Erga a tua cabeça, erga as tuas mãos, os teus olhos, assim como o salmista, ele diz no Salmo 121, eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O teu socorro, meu irmão, vem do Senhor. A palavra de Deus nos garante em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo tentou parar, mas Deus ainda vai fazer você viver coisas grandes. Quem acredita nisso, glorifica o Senhor. Dê um glória, irmão. Repreenda o inimigo, porque ainda existe promessa, existe propósito, existe renovo. O desânimo não vencerá a presença de Deus na sua vida, porque aquilo que Deus começou em você ainda não terminou. O céu está preparando dias de renovo, força, vitória para a sua história, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Deus os abençoe. Eu tentei sorrir enquanto chorava por dentro, carregando em silêncio a dor e o sofrimento. Tantas noites perguntando até quando, Senhor, mas mesmo em meio às lágrimas, Tua voz me encontrou. Quando pensei que era o fim da caminhada, Tua mão me sustentou na estrada. O inferno tentou apagar minha fé, mas Tua presença me manteve de pé. E quando minhas forças acabaram, Teu Espírito me levantou. Quando o medo gritou mais alto, Tua voz me renovou. O desânimo não vai me parar. A Tua presença me faz continuar. Mesmo ferido, eu vou prosseguir, porque Tua mão está sobre mim. E Deus ainda me mantém de pé. Existem batalhas que ninguém consegue ver, feridas escondidas dentro do meu ser, mas o Senhor conhece cada lágrima caída e transforma o deserto em fonte de vida. O inimigo tentou roubar minha esperança, mas Deus reacendeu minha confiança. Hoje minha alma volta a cantar, porque eu sei que o Senhor vai agir. Eu sinto o Espírito Santo aqui, curando corações cansados, restaurando sonhos perdidos, levantando os abatidos.